1, 2, 3, 4! E aí, gurizada, tudo beleza? Bem-vindos a mais um Drops de Filosofia. Se vocês lembram do nosso último encontro, eu estava explicando para vocês sobre como é que se deu a passagem do mito ao logos, do mito à razão. E eu comentei com vocês sobre as navegações e eu prometi que hoje ia falar um pouquinho mais sobre outros elementos. Dentre esses elementos, nós não podemos esquecer que nós temos ali na Grécia Antiga, além das navegações, o surgimento da moeda. Por que a moeda? A moeda ela foi unificada dentro das polis, das cidades-estados, com uma forma de fazer com que a economia e a identidade das cidades-estados, da nação, que depois viria a se tornar a Magna Grécia, tivesse uma coesão. Nós tivemos um outro elemento também que a gente não pode esquecer, que é as grandes navegações e principalmente a questão do alfabeto. Como assim o alfabeto? A escrita já existia, mas a escrita grega, no momento que ela se consolida, que ela se forma, ela dá uma estrutura para que aquilo que eles escrevem, aquilo que eles buscam comunicar ou se comunicar, dê uma identidade a uma nação. Não que seja uma nação, porque elas são cidades-estados, elas são independentes, mas depois elas viriam a ter essa coesão como Estado, como cidades-estados. E por fim, a gente não pode esquecer que este alfabeto, ele deu origem, ou ele estruturou todo o documento histórico de um período, tanto na Grécia como em Roma. Se vocês forem buscar nos elementos históricos, a Bíblia, por exemplo, a Bíblia ela foi escrita em grego. Todos os documentos oficiais, elas foram escritas em grego. Se vocês observarem, lá na Reforma Protestante, com Martinho Lutero, o que ele fez? Ele transcreveu a Bíblia do grego para o latim e do latim para o alemão. Então, olha como é que a Grécia, ou os gregos, ou o pensamento grego, ele chegou até nós e até hoje está presente. Outra coisa que é importante, nós temos então 3 novos conceitos de verdade. Eu prometi que eu ia falar hoje para vocês. Primeiro grande conceito de verdade, conceito de natureza. E agora eu pergunto para ti, o que é natureza para você? Vamos lá então, valendo. O conceito de natureza, tivemos uma participação especial, o conceito de natureza é tudo aquilo que existe. E hoje, nós temos presente este mesmo conceito? Sim, nós temos presente esse conceito, mas para os gregos o conceito de natureza era tudo aquilo que existia. Por quê? Porque rompe com a concepção mítica, rompe exatamente com toda aquela busca de explicação das coisas fenomenológicas da natureza através de uma vontade divina, vontade dos deuses, coisa que eles tentaram refutar pelo uso da razão. Segundo conceito é o conceito de verdade. Eles buscavam uma verdade essa que fosse universal. Mas, Juliano, é possível ter uma verdade universal? Sim, claro que é possível. A verdade universal é exatamente aquela verdade que rompe com o quê? Rompe com as explicações míticas, porque muitas vezes o mito ele acabava cegando, a explicação religiosa acabava cegando e não permitindo que as pessoas enxergassem aquilo que realmente é a essência das coisas, sem distorção, sem enganação. E o último e terceiro conceito era um novo conceito de responsabilidade. Isso é, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, pelas nossas escolhas. A gente não pode mais atribuir, e os gregos defendiam isso, nós não podemos mais atribuir a responsabilidade a uma vontade divina. Por que as coisas acontecem assim? Eu usei um exemplo em sala de aula, eu gosto muito de usar ele, o exemplo de, imagina um pai e uma mãe, na Grécia Antiga, tiveram um filho, esse filho nasceu com um problema e chegassem lá no templo e perguntassem, oráculo, ou quem quer que fosse, que estivesse à frente desse templo, por que meu filho nasceu assim? A resposta mais óbvia naquele período seria, não, com certeza vocês cometeram alguma grande contravenção, vocês cometeram algum pecado, vocês cometeram alguma coisa que não agradou os deuses e os deuses agora estão punindo vocês, estão trazendo esse filho como forma de penitência. Se vocês observarem, isso aconteceu, ou se repetiu na Idade Média, onde a igreja detinha o poder, detinha o conhecimento, e ela fazia o quê? Ela se utilizava da fé das pessoas para manipulá-las. Então a história ela acaba se repetindo.
No nosso próximo encontro, então, nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre as escolas filosóficas, as 4 escolas pré-socráticas, a escola jônica, eleata, pluralista e pitagórica. Valeu, gurizada, nos encontramos na próxima. Forte abraço!